Querido irmão, querida irmã, em Jesus. Hoje, dia 15 de outubro, eu gostaria do professor, do educador, do formador, do evangelizador, daquele que gera esperança aos outros. Eu colocaria essas palavras de Jesus, Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. A grande crise do homem moderno, como nos fala o Papa Francisco, é a ausência do encontro, do abraço, do diálogo, do acolhimento. Considero a maior ferida e mesmo fraqueza da Igreja Católica, de nós católicos, que vamos à missa todos os domingos, rezamos, o espaço do acolhimento de nossos irmãos. A nossa mensagem é belíssima, mas quando um irmão, uma irmã precisa falar, desabafar, chorar, não encontra as portas fechadas. Ninguém mais tem tempo de acolher o outro, a crise do acolhimento. Mas essa é a enfermidade dentro das casas, acolhimento. Acolher o outro é deixar o outro ser ele, como ele é, como ele se encontra, naquilo que ele vê, naquilo que ele pensa. Deixar o outro, amar o outro, não a partir de mim, mas a partir dele. Significa o abraço. O mundo é mendigo do abraço. A carência do acolhimento do outro é a miséria mais terrível da era da comunicação cibernética, mas da morte do afetivo, do encontro do pessoal, do abraço. Eu gostaria hoje a você, querido educador. Para mim, educar, eu tenho até uma reflexão e até um pequeno tratado sobre educação, que nasceu de uma grande experiência de minha vida no primeiro dia de aula que eu saía da minha casa e ia para uma escola do interior deste Brasil. O meu professor, que era um homem e que dava aula para mais classes, não é como hoje, era uma escola que acolhia, o professor era educador de mais classes. Quando cheguei na aula, ele perguntou quais são as que estão aqui pela primeira vez. Entre eles, eu levantei o dedo. Ai, que bom! Vocês têm amiguinhos? Temos. Olha, a escola é um lugar onde os amigos crescem, onde você tem outras amizades. Vocês têm papai, têm mamãe? Temos. Aí um menino levantou a mão e disse, eu não tenho papai, ele morreu. Aí esse professor disse, obrigado, vejam colegas, esse não tem papai. Aqui tu vais encontrar um pouco de pai na minha pessoa. E aí começou a tarefa da escola. E aquela época era ainda a alfabetização do A, E, I, O, U. E esse professor, numa educação incrível, ele, depois de nos saudar, de conversar, de dizer que a escola era um espaço amigo, ele deu até uma tarefa para os outros alunos mais velhos, e ele ficou falando, é facílimo fazer A, ó, é assim, uma cobrinha e faz uma aqui, ó, A, B é mais fácil ainda. Só que a hora que eu fui pegar o lápis para fazer A, não era tão fácil assim. Eu fazia A, e daqui um pouco mais, e não dava certo, eu apagava até a hora que eu... E aí, quem fez A? Todo mundo tinha feito A. E aí ele fez o B. E eu já não sabia mais fazer A e nem B. Comecei a chorar e, incrivelmente, apagando a folha,
Eu amassei e rasguei a folha e comecei a chorar. Esse homem chegou na minha direção, pôs a mão na minha cabeça e disse, calma, é assim mesmo, não é tão fácil, eu estou aqui para te ajudar. Bom, no primeiro dia de aula eu fui um fracasso diante do A, e o professor me acolheu como um fracassado ao fazer o A. E até a hora da morte eu visitei esse educador, porque educar é a arte de transmitir, juntamente com conhecimentos, o encanto, o sabor, o respeito e o acolhimento do outro. No Brasil, que as escolas se tornam cada vez mais um lugar de agressão, de desconhecimento e de violência, está faltando o abraço. Está faltando o abraço nas famílias, está faltando o abraço nas repartições públicas, está faltando o acolhimento em nossas igrejas, está faltando realmente o espaço para deixar o outro falar, o outro viver, o outro diagnosticar. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Ninguém chegou perto de Jesus. Deixe vir as crianças. E Jesus era tão acolhedor que as pessoas não tinham medo dele. Chegavam a tirar o telhado de casa e pôr dentro dele. Ninguém resistia, queria tocar no seu vaso. Quem é você, padre? Quem é você, superiora? Desculpe a palavra, superior não deveria nem mais existir. Você que Deus lhe fez para coordenar a sua comunidade. Você é acolhimento ou é norma, é regra? Você, meu bispo, você, pastor, você, chefe de repartição, você é um acolhedor ou é um legalista? Você acolhe a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, ou você só pede? A crise. Acolhei-vos uns aos outros como o Pai do céu, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Um cristianismo que não tenha gesto de solidariedade. Um cristianismo que não tenha um abraço. Por isto, como lema da minha vida, por aquilo que eu recebi nas horas difíceis de pessoas que me restituíram o encanto da vida, o lema do meu sacerdócio sempre foi: sede misericordiosos como o Pai no céu é misericordioso. Ou nós voltamos a ter um pouco do perfil do Papa Francisco na igreja de hoje, na vida de hoje, no amor entre nós, ou Jesus, vivo, não falará mais ao homem moderno. O homem moderno, a pessoa de hoje, está ferida, somos todos feridos, que mais do que normas, mais do que julgamento, mais do que disciplina, precisamos primeiro do acolhimento, do abraço, do carinho, do afeto, de sermos amados, não por fora, mas naquilo que somos dentro de nós. É este o amor de Deus. Este será o carimbo e o rosto de uma igreja que voltará a viver a misericórdia do Pai em nossos tempos. Que tipo de acolhimento você tem? Medite nisso. Pai eterno, nos abençoe e nos desperte para esse lado do amor, em teu nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.